Olá, turma, boa noite, tudo bem? Vamos para mais uma leitura. Glória a Deus pelas nossas vidas aqui. Graças a Deus por mais um dia, né? Hoje já é dia 21 de setembro. Gente, mais um mês está indo embora. E parece que a gente começou ontem essa leitura em janeiro, né? Os meses estão indo muito rápido, os dias estão passando muito rápido, né? O próprio cumprimento da palavra também acontecendo aí. Vamos orar e entregar esse momento para o Senhor e começar a nossa leitura de hoje. Jesus, eu quero muito te agradecer, Pai, por esse momento que o Senhor está nos dando juntos aqui com a Tua palavra. Obrigada, Espírito Santo, por aquilo que o Senhor está fazendo, por aquilo que o Senhor está ministrando, Senhor, nas nossas vidas. Eu glorifico ao Senhor, Pai, porque até aqui, esse dia 21 de setembro, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos colocado forças, nos tem dado disciplina, Senhor, nos tem fortalecido, nos tem guiado, Senhor, nessa leitura, nos tem dado ânimo, Senhor, e alegria de estar aqui nesse momento para fazer essa leitura, Pai. Muito obrigada, Jesus. Fica conosco mais uma noite. Ministra o nosso coração, a nossa mente, Senhor, esteja nesse momento totalmente voltada para a palavra. Que a nossa vida, Senhor, seja verdadeiramente um reflexo daquilo que a Tua palavra está nos ensinando, que não seja somente uma leitura, mas que seja uma prática constante na nossa vida, compreender e então praticar aquilo que o Senhor tem nos ensinado na palavra. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Deus, por aquilo que o Senhor está fazendo. Amém. Amém, queridos? Vamos lá? Hoje a gente começa num texto maravilhoso, né? Que fala sobre a tentação no deserto, o momento em que Jesus então sai do seu batismo e o próprio Espírito Santo o leva para o deserto para passar por esse momento tão difícil, mas ao mesmo tempo tão de uma ruptura, né? Tão grande na vida de Jesus, que é onde ele inicia em seguida, depois disso é que ele inicia realmente o ministério dele. Então vamos ler, nós começamos hoje com Mateus 4, do versículo 1 ao versículo 11, diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: Tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Marcos capítulo 1, versículo 12 e 13. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Lucas capítulo 4, do versículo 1 ao 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. E Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo, e lhe disse: Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: Está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto.
O diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até ocasião oportuna. Então, esses primeiros 3 textos, né, principalmente o de Mateus e o de Lucas, relatam para nós essa tentação que houve com Jesus ali no deserto, quando ele foi levado pelo próprio Espírito Santo. Tanto na passagem de Lucas, quanto na passagem de Marcos, quanto na passagem de Mateus, já no início fala para nós que quem levou Jesus para o deserto para ser tentado, ou quem levou Jesus para passar esse tempo em jejum para ser tentado, foi o próprio Espírito. Então, o próprio Espírito de Deus impulsiona Jesus para esse tempo de jejum, de oração, de consagração, porque ele sabia que ali seria o marco do seu ministério. Gente, se a gente pensar que todos os dias de Jesus, né? Eu costumo sempre falar isso quando eu vou comentar sobre esse assunto. Pensem comigo que Jesus como Deus, né? Mas ao mesmo tempo como homem, ele tinha atitudes muito naturais. O que significa isso? Ele orava, ele jejuava, ele tinha práticas, né, das nossas disciplinas espirituais de hoje. Então, ele meditava, né, em Deus, ele meditava na palavra, naquilo que ele tinha dentro dele, porque ele é a própria palavra. Então, Jesus tinha práticas que eu e você devemos ter no nosso dia a dia. E Jesus era direcionado diariamente pelo Espírito Santo. A própria palavra, João fala muito isso, né? A gente vai ver muito nas passagens de João. Jesus falando que ele não fazia nada que o Pai não tivesse o direcionado para fazer. Então Jesus, em toda a sua vida, desde o momento do seu nascimento até a ressurreição e a ascensão, na verdade, todas as atitudes, todas as falas, toda a maneira de viver de Jesus era de alguém que estava sendo guiado pelo Espírito Santo. E aí você pode me perguntar, mas então, né, tipo assim, é muito difícil seguir o modelo de Jesus, é muito difícil ser igual a Jesus, porque nós não somos o tempo inteiro guiados pelo Espírito. Aí que nós nos enganamos. Porque, na verdade, viver uma vida no Espírito tem a ver com uma vida de extrema dependência de Deus. Então, é como se tudo na minha vida eu tivesse que realmente perguntar, conversar com o meu amigo, o Espírito Santo, conversar com o meu Pai Celestial e dizer: Pai, o que o Senhor acha? Eu devo fazer? E aguardar aquela resposta no Espírito, né? De paz, de sim e de não. E Jesus tinha isso, ele o tempo inteiro se comunicava com o Pai através da oração, através do jejum, para que Deus então trouxesse direção para ele diariamente. Era assim que Jesus vivia. Então, nesse momento em que ele vai para o batismo, com certeza ele também foi impulsionado pelo próprio Espírito, dizendo: vá, esse é o momento que você precisa aparecer, esse é o momento do teu batismo ali com João. E em seguida a palavra diz que o Espírito então o leva para o deserto, né? E lá ele é tentado pelo diabo. Então, com certeza, isso foi uma atitude muito bem pensada, né? Ou muito bem entendida pelo próprio Jesus de que ele deveria ir para o deserto passar esse tempo. 40 dias e 40 noites ali sem comer, sem beber, né? Provavelmente. A palavra não fala sem beber, mas sem comer com certeza. E Jesus passa ali esse tempo, então, jejum e consagração. E o diabo vem, então, para tentá-lo. É isso que a palavra diz. E são 3 tipos de tentações aqui, né? A gente pode depois estudar com mais calma esse texto, você para lá e estuda melhor, que você vai entender um pouquinho mais. Sempre que o Espírito Santo nos faz ler essa passagem, a gente consegue absorver um pouco mais disso. Satanás tenta Jesus em 3 níveis, né, da nossa vida. Ele tenta a gente na questão do poder, ele tenta a gente na questão do suprimento, né, de nós sermos supridos em Deus de tudo que nós precisamos, comida, bebida, roupa, moradia, né? A questão de suprimento mesmo. A gente, como ser humano, a gente tem muito medo de que falte as coisas para nós, né? E Jesus, então, libera palavras que fazem com que Satanás entenda que ele conhece muito bem o Pai,
porque ele conhece muito bem aquele que supre todas as suas necessidades. Ele fala de poder, porque ele fala, todos os reinos são meu. Então, se você me adorar, se você se prostrar, você vai receber da minha mão, né? Eu posso te dar todos os reinos. E realmente, Satanás é dono até um certo ponto, né? Ou até Jesus voltar, ele ainda é o que reina massivamente nessa terra. Mas haverá um dia que isso não acontecerá mais. Jesus vai vir e vai tomar posse de todo o reino de Deus mesmo. Então, quando Satanás promete isso para Jesus, ele, por conhecer muito bem a Escritura, por conhecer muito bem a palavra, ele também rebate Satanás, sabendo o Pai que ele tem, sabendo o Deus que ele tem e sabendo o reino que ele tem como filho, né? Ele sabe que ele é o possuidor de toda a terra, é dele, a terra é do Senhor e tudo que está nela. Então, ele não precisa se dobrar diante de Satanás para ter nada, porque ele já tem, já é dele. E esse é um grande ponto que eu e você muitas vezes nos esquecemos. Deus tem nos dado todas as promessas contidas na palavra e nós muitas vezes nos dobramos para Satanás, desejando algo que ele nos promete e que muitas vezes ele sabe o que nós realmente temos desejos, e ele diz assim: se você me adorar, se você se prostrar diante de mim, eu posso te dar isso que você quer. Mas Deus tem muito mais para nós. E esse entendimento é algo que nós, como filhos de Deus, precisamos entender, compreender e buscar em Deus esse entendimento para nunca nos dobrarmos diante de Satanás e diante das suas ofertas. A outra questão que ele fala é de tentar Deus, né? Ele sobe no mais alto do templo e ele fala para Jesus se atirar dali. E depois cita, né, um texto bíblico que o Senhor daria ordem aos seus anjos para vir e socorrer Jesus. E eu gosto muito de ouvir, principalmente alguns mestres da nossa nação falando sobre esse texto, porque é realmente muito importante a gente aprender algumas coisas. Satanás, gente, ele também conhece a Bíblia. Satanás, ele também conhece o texto sagrado. Satanás, ele estava com Deus quando tudo foi feito, vamos dizer assim, né? Quando nada ainda desse mundo existia, Satanás, ele já estava junto com Deus. Ele era um anjo que servia a Deus diretamente. Então ele conhece muito bem o Deus que ele está tentando, ou que ele faz com que a gente tente. Então, no momento que ele cita um texto bíblico, ele está certo naquilo que ele está citando. O texto que ele cita é exatamente esse. E ele dará ordens aos seus anjos ao seu respeito. E com as mãos eles o segurarão para que não tropece em alguma pedra. Então, o texto é esse mesmo que está na Bíblia. E é engraçado, não é? O diabo citando o texto bíblico para nós. O diabo citando o versículo bíblico para Jesus. Olha que contradição, gente. Olha que antagônico, né? Olha que contraponto. O diabo citando a palavra para a palavra. Porque Jesus é a palavra, né? Jesus é o verbo vivo. Então, o diabo citando a Bíblia para o próprio dono da Bíblia. E isso é contraditório, mas ele está citando o texto bíblico. E é isso que o diabo às vezes faz conosco. Ah, Deus não falou que você é próspero? Cadê a tua prosperidade? Fala aí com Deus, né? Deus não é Deus de prosperidade. Aí você está passando uma situação extremamente difícil financeira e você começa a duvidar então de Deus, né? Porque você confia, mas o diabo está citando algo para você que você percebe que não é uma verdade na tua vida naquele momento. Então, quando Jesus ele está ali e Satanás cita para ele esse versículo, Jesus é enfático em justamente mostrar para o diabo de que aquilo que ele está dizendo é bíblico, está na palavra, mas não está no contexto do que ele está prometendo. Então, assim, e aí ele rebate, né? Também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Essa, para mim, é uma das melhores ou maiores respostas que Jesus dá para Satanás nessa tentação ali no deserto. Por quê? Porque esse tem sido o argumento de Satanás para muitos de nós. Que é o quê? Citar textos bíblicos isolados, fora do contexto, para que a gente reivindique de Deus uma bênção que não é bem aquilo que o texto quis dizer. Então, se eu subisse no telhado da minha casa e me jogasse do telhado da minha casa para o chão, o que vai acontecer, gente? Eu vou me esborrachar no chão e eu vou morrer. E a culpa não vai ser de Deus, vai ser minha, porque eu me joguei do alto da minha casa para o chão,
reivindicando esse texto bíblico, de que Deus é obrigado a enviar anjos para me socorrer e não deixar eu morrer. Não é isso que o texto está dizendo, que Satanás está citando? Não, Jesus, se joga daí, vai lá pro chão, que no meio do caminho os anjos vão vir e vão te socorrer. Mas não é isso que o texto bíblico quer dizer, no contexto que ele está. O que o texto bíblico quer dizer? Que no momento em que nós passarmos por um momento de extrema aflição, que nós passarmos por um momento de extrema tentação, de extrema tribulação na nossa vida, e que Deus percebe que aquilo está fugindo do nosso controle e que não fomos nós que criamos aquela situação, mas é uma opressão maligna mesmo sobre a nossa vida, e de que talvez a gente não suporte aquilo, Ele dará ordens aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles os segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Sim, Deus vai enviar anjos para nos ajudar, para nos fortalecer, para não nos deixar tropeçar, para o nosso pé ficar firme. Por quê? Porque aquela situação que está acontecendo, eu não fui a pessoa que provoquei aquilo que está acontecendo. Percebem a diferença? A diferença está em se eu estou provocando uma situação e peço então o socorro de Deus porque eu provoquei uma situação difícil na minha vida, ou se a situação difícil ocorreu na minha vida sem que eu provocasse aquilo ou sem que eu procurasse por aquilo, mas o diabo com a sua astúcia está tentando me derrubar de alguma maneira. Deus então vai enviar o seu socorro. Os anjos estão realmente para trabalhar em nosso favor, a palavra de Deus diz, mas não no caso de uma tentação de Deus. É como se eu tentasse a Deus quando eu procuro um perigo, quando eu procuro um problema para mim e eu busco depois o refúgio em Deus, pedindo que Deus venha me socorrer. Gente, isso é muito importante. Eu não quero me alongar aqui, porque se eu tiver que falar muito sobre isso, é quase uma pregação, né? A gente ficaria aqui algum tempinho falando só sobre isso. Então, o que Jesus está fazendo com o diabo aqui é mostrando para o diabo que tirar um texto do contexto gera um pretexto. Gostaram disso? Texto que é tirado do contexto gera um pretexto. Então, se nós não estudarmos a palavra de Deus, se nós não lermos a palavra de Deus de forma completa, para entendermos por que Deus citou aquele texto bíblico naquele momento, é onde muita gente gera doutrinas, gera discussões, gera desentendimento entre o povo de Deus, inclusive por causa de texto tirado fora do contexto, e que gera muitos problemas porque não está sendo explicado como realmente deveria ser, ok? Então é isso que Jesus está fazendo com o diabo, vencendo ele pelo entendimento da palavra. Jesus sabia que aquilo que Satanás estava dizendo era uma mentira, mas a mentira que o diabo estava contando não era a mentira no sentido do texto bíblico. A mentira que ele estava contando é que aquele texto bíblico não dizia respeito àquela situação. E nos 3 casos é a mesma coisa, tá? No do pão também é a mesma coisa, e na autoridade aqui dos reinos também é a mesma coisa. Ele cita um versículo, mas que aquele versículo está fora de contexto, e então gera uma falsa doutrina, um falso entendimento, e Jesus retruca o diabo, então, vencendo ele através do conhecimento e entendimento da palavra, ok? Os 3 primeiros discípulos são chamados, né? Vamos ver aqui. Só tá lá em João, os 3 textos que a gente vai ler agora, vocês perceberam aí que não tem nem Mateus e nem Marcos e nem Lucas, né? Só tem em João. Então só João conta esses 3 episódios aqui que a gente vai ler agora. Então é importante a gente ver isso em ordem cronológica, como a gente está lendo, porque faz a gente compreender melhor algumas coisas. Então, os 3 primeiros discípulos são chamados. João capítulo 1, versículo 35 ao 42. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: "Vejam, é o Cordeiro de Deus." Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se, vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: "O que vocês querem?" E eles disseram: "Rabi", que significa mestre, "onde estás hospedado?" E respondeu ele: "Venham e verão."
Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Então, nesse momento, a gente tem os 3 primeiros discípulos, né, que começam a seguir Jesus. Então, 2 desses discípulos já eram discípulos de João Batista, então já estavam seguindo João Batista há algum tempo, nesses períodos de pregação de João Batista, de batismo, eles já estavam ouvindo sobre o reino de Deus através de João Batista, mas eles viram o batismo de Jesus e depois eles viram a continuidade disso através da vida, né, de Jesus ali passando pelos arredores. E nesse momento em que Jesus aparece depois da tentação no deserto, eles então percebem, eles falam: olha, é aquele lá que João falou e que a gente viu no batismo, que é o Cordeiro de Deus, a gente precisa seguir ele, não mais João Batista. Se ele é maior do que João Batista, então nós precisamos seguir ele. E esses discípulos então começam a seguir Jesus, 2 deles, né? Passam aquele dia já com Jesus, e um deles é o irmão de Pedro, né? De Simão Pedro, que é André. Então André corre lá na casa dele e fala assim: Simão Pedro, nós encontramos o Messias, o Cristo, né? E leva Simão até Jesus. E quando ele chega diante de Jesus, Jesus declara a primeira vez sobre Pedro: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Então é como se Jesus tivesse dado, na verdade, esse nome de Pedro para Simão, né? O nome dele era Simão. Jesus dá esse codinome para ele, ou esse segundo nome, ou troca esse nome de Simão para Cefas, ou no caso Pedro, né? Traduzido Pedro. Então a gente já percebe aí Deus trocando a identidade de algumas pessoas. Quando nós começamos a seguir Jesus, Jesus nos dá uma identidade de filho, nos dá uma identidade de discípulo, nos dá uma identidade do seu chamado. E isso é que a gente precisa começar a compreender quando nós começamos a seguir Jesus. Filipe e Natanael agora. João capítulo 1, continuando aí, 43 ao 51. João 1, 43 ao 51. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? E disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui está o chamado de mais 2 discípulos, né? Filipe e Natanael. Filipe, Jesus chega perto dele e diz: siga-me. E Natanael depois vem por causa de um chamado do irmão também, assim como André chamou Simão. Filipe também vai lá e chama Natanael e diz: nossa, nós encontramos Jesus de Nazaré, né? O Messias tão falado no Velho Testamento, que Moisés escreveu sobre ele, que os profetas escreveram sobre ele. Ele está ali, vamos ver, né? E Natanael duvida, porque como eu falei para vocês no início do Novo Testamento, a cidade de Nazaré, que foi onde Jesus foi, praticamente cresceu e se criou, né? Era uma cidade de marginalizados, era um povoado de pessoas marginalizadas, era como se fosse a favela de Israel. Então, Nazaré não era uma cidade muito bem vista naquela época, né? Provavelmente eram as pessoas
menos abastadas, talvez, ou existiram pessoas realmente não muito bem faladas que moravam naquela região, e foi lá que Jesus cresceu e foi lá que ele iniciou então o seu ministério, até para contradizer realmente, ou para cumprir na verdade, né? Porque a gente sabe que tem um cumprimento da palavra aí também. Então Natanael duvida, mas Jesus dá uma palavra de conhecimento para ele, né? Isso tem a ver com dons do Espírito Santo. O que Jesus faz nesse momento? Jesus fala que ele viu Natanael debaixo da figueira antes mesmo de Filipe o chamar. Então não havia tempo ali para Filipe ter falado onde é que Natanael estava. Então só pelo Espírito de Deus que Jesus podia revelar naquele momento, através de uma palavra de conhecimento, aonde Natanael estava antes de ser chamado pelo seu irmão. E por isso toca Natanael, ele é então tocado pelo próprio Espírito de Deus e entende que Jesus está falando pelo Espírito e ele só pode ser o Filho de Deus, o Cristo então que eles estavam aguardando. Por isso que Natanael crê naquele momento e Jesus diz: você não viu nada ainda, Natanael, isso aqui é só uma gota no oceano daquilo que vocês vão ver de milagres, de maravilhas, de poder de Deus que vai começar a acontecer. Glória a Deus, né, por isso. A transformação da água em vinho, João capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Vamos ver. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto haviam 6 potes de pedra, de tipo usados pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. E disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, esse mostra, né, que foi o primeiro milagre que Jesus fez numa festa de casamento. Existem inúmeras pregações a esse respeito, inúmeros entendimentos, né, sobre essa passagem. A gente ouve desde de pregações sobre casamento, pregações sobre o início de um casamento, ou sobre a questão mesmo do milagre, ou sobre os potes. Existem inúmeras pregações, mas a palavra de Deus, ela se renova todos os dias, né? Deus tem sempre renovo para nós. E algo que me chama muita atenção é que o próprio mestre de cerimônia, ou o próprio noivo, ou a pessoa que está ali provando aquele vinho, ele fala essa frase: então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Então, na verdade, a gente sabe que o melhor vinho, o melhor de Deus para as nossas vidas, eu não gosto muito dessa frase, mas é isso. O melhor de Deus ainda está por vir realmente na terra, que é a restauração de todas as coisas, que é a volta de Jesus, que é o reino milenar, que é esse reino de Deus estabelecido sobre a terra. A gente sabe que esse vinho melhor ainda está por vir. O que a gente tem experimentado aqui nesse tempo, através do Espírito Santo, nem se compara com a glória que há de vir. Nem se compara com a glória que vai ser na eternidade com o nosso Senhor. A gente acha que muitas vezes a presença de Deus nos nossos cultos ou no nosso tempo de devocional é algo maravilhoso. Sim, é maravilhoso, mas nada se compara com a verdadeira eternidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o nosso Deus. Então, o melhor vinho ainda está para o final. Então, vale a pena, né, permanecer aí e poder experimentar desse melhor vinho. Então, Jesus começa o seu ministério
nesse momento com esse milagre maravilhoso, fazendo a água se tornar vinho dentro dessa festa de casamento. Não vou entrar porque existem inúmeros entendimentos sobre tudo isso, né? Vale a pena depois ir meditando e deixando o Espírito Santo ministrar a nossa vida. Estado em Cafarnaum, João capítulo 2, versículo 12. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Então, esse versículo aqui, gente, já dá o entendimento que muita gente finge que não quer ver, né? O próprio versículo está falando por si só. Depois disso, depois do quê? Da festa, né, de casamento ali em Caná da Galileia. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe. Olha quem está na companhia de Jesus. Sua mãe, seus irmãos, ok? Irmãos de sangue mesmo, os filhos de Maria com José, seus irmãos e seus discípulos. Então, Jesus está acompanhado nesse momento, descendo para Cafarnaum, de sua mãe, seus irmãos, filhos de Maria e de José, e seus discípulos. Então, quando algumas pessoas querem dizer que Maria não teve outros filhos, alguns textos bíblicos eles são enfáticos em dizer isso, né? Nós vamos ver outros textos que falam sobre isso, mas é só a gente ler. A Bíblia ela tá aqui para mim, para você, para qualquer pessoa ler. Mas a gente tem o costume de olhar para as Escrituras com o olhar de outras pessoas. Então, o que as outras pessoas nos falaram que a Bíblia é o que a gente acredita, né? Então, a falta de meditação na palavra, a falta de leitura bíblica faz com que alguns enganos entrem no nosso coração e a gente começa a ver, né, a Bíblia com o olhar do outro. Então, a gente começa a saber as coisas de Deus pela boca do outro. Não, Deus deseja mostrar para nós os textos bíblicos, deseja nos ensinar diariamente. É isso que a gente está fazendo aqui. E eu não vou parar até a volta de Jesus. Por isso que ano após ano eu tenho feito dessa disciplina algo que eu não largo mais. Porque se a gente deixa, né? Se a gente para, se a gente fala, hoje não, eu tô cansada, hoje não, eu tô com sono, hoje não, passa-se o ano e a gente não meditou na palavra. Passa-se o mês e a gente não meditou na palavra. E a gente começa, então, a acreditar no que os outros dizem que está escrito na palavra. Mas eu quero ler, eu quero que o Espírito Santo me ensine. Ele tem prazer em nos ensinar. E é isso que eu gosto. Início do ministério na Judéia. Então, agora Jesus sai lá da região que ele está morando, que é Nazaré. Começou a chamar alguns discípulos, já passou por uma festa em Caná da Galileia, já desceu para Cafarnaum, ficou ali um tempo, né? E agora ele começa então esse ministério ali na Judéia. Depois, se vocês quiserem, eu vou ver se eu coloco um mapinha dessa época de Jesus ali no grupo, para que vocês consigam ver a localização das cidades. É bem legal ver. Algumas estão a norte, outras estão mais no meio de Israel, outras estão mais na margem, né, no litoral ali de Israel, outras estão mais ao norte. Então a gente consegue, ao sul, né, ao norte, sul, leste e oeste. Então a gente consegue visualizar melhor os textos, inclusive. A purificação do templo na primeira Páscoa. Então acontece uma Páscoa nesse momento aqui do início de Jesus, do ministério dele na Judéia. Pelos historiadores aqui, nós estamos no ano 26 depois de Cristo. Então abril, né, mês de Nissan, que é o primeiro mês hebraico, né, do calendário hebraico, onde eles celebram a Páscoa. João capítulo 2, versículo 13 ao 22. João 2, do 13 ao 22. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem estas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se de que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? E Jesus lhes respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo, depois que ressuscitou dos mortos.
os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na escritura e na palavra que Jesus dissera. Percebem, gente, como o texto bíblico, ele mesmo se explica. O texto bíblico, ele mesmo fala conosco. Quando a gente lê isso, a gente percebe também de que esse texto, ele foi escrito por João muito tempo depois de todos os acontecimentos, porque João cita exatamente o entendimento que os discípulos tiveram depois da ressurreição de Jesus, que era disso que Jesus estava falando nesse momento aqui, no início do seu ministério. Então Jesus fala de um templo que seria destruído e depois de 3 dias ele então seria levantado novamente. Jesus estava falando sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição, mas os religiosos daqui da época não entendem, pensam que ele está falando sobre a destruição do templo de Jerusalém. E Jesus então traz uma revelação muito mais profunda e eles não conseguem compreender porque eles não entendem espiritualmente do que Jesus está falando. Mas os discípulos sim, depois que ele morre e ressuscita, eles lembram dessa passagem, diz, lembra que Jesus falou que o templo seria destruído, mas em 3 dias ele reconstruiria. Eles entendem que Jesus estava falando sobre o seu corpo físico, que é o templo do Espírito Santo, que é o templo de Deus, né? Nós somos a morada do Senhor. Então, todas as vezes que fala de templo, de casa, né? A palavra de Deus geralmente remete muito mais ao nosso corpo, muito mais à nossa vida como templo de Deus do que um templo físico, né? O templo físico, o tabernáculo, o templo, ele tinha mais a ver com um reflexo para nós olharmos e entendermos o que Deus estava falando sobre o nosso corpo, do que Deus desejar realmente uma casa feita de madeira ou de tijolos ou de pedras, né? Deus nunca desejou isso. Deus sempre desejou habitar e ter comunhão com o homem. Desde o Éden, esse foi o propósito de Deus. Vamos continuar? Passagem agora maravilhosa sobre o novo nascimento, né? Talvez é uma das passagens assim que eu mais gosto dos evangelhos, porque é uma passagem que mexe muito comigo sobre novo nascimento, eu falo bastante sobre isso. Então, essa passagem mexe bastante comigo aqui. Vamos lá? Vamos lá. João, capítulo 2, é o primeiro trechinho que a gente vai ler, 23, 24 e 25, e depois João, capítulo 3, em seguida, que é a sequência, né, do texto bíblico. João capítulo 2, 23. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Continuando. Havia um fariseu, João capítulo 3, versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. E respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que você nasça de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. E perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? E disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado,
para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Gente, que texto maravilhoso. Eu não sei assim se vocês conseguem compreender a profundidade do que João está mostrando aqui para nós através desse diálogo de Jesus. Quem nunca foi lá no meu canal para ver os vídeos que já estão gravados há mais tempo, né? Há mais tempo atrás, por volta de 2 anos e meio aí, dá uma olhada lá. Eu tenho um vídeo, uma aula, né, que eu gravei só sobre novo nascimento. E essa aula, ela fala exatamente sobre esse texto de Jesus com Nicodemos, e vale muito a pena a gente estudar minuciosamente sobre isso, porque Jesus está nos mostrando que nós precisamos compreender que nós só podemos nascer de novo através da palavra, que é a água, e do Espírito, que é o próprio Deus nos convencendo do nosso pecado, né? Nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então, entender isso é entender que, assim como Nicodemos veio conversar com Jesus e Jesus pôde então falar com ele sobre isso e deixar aqui para nós esse entendimento do que é o novo nascimento, nós precisamos passar isso adiante, nós precisamos continuar dando esse testemunho sobre a verdade, sobre esse novo nascimento. Nós precisamos ser o reflexo desse novo nascimento, tendo obras reveladas na luz, né? Quando ele termina esse texto, ali no versículo 18, 19 em diante até o 21, ele vai falar sobre essa questão de que aqueles que vivem no pecado, eles realmente não querem vir para a luz. Eles não querem a luz de Jesus, porque as suas obras são más, porque o pecado delas é podre, porque o pecado delas é feio, né? E o pecado, ele é feio. Então, as pessoas, quando elas querem continuar praticando o pecado, elas não querem a luz de Cristo, elas não querem a verdade da palavra, elas relutam, elas dizem que a verdade não é verdade, elas não querem receber Jesus como Senhor das suas vidas, porque Jesus vai pôr luz dentro delas e tudo que há de feio, de trevas, de pecado vai vir à tona e a pessoa vai precisar se libertar disso, a pessoa vai desejar, né, ser liberta. Então o diabo, ele vai o tempo inteiro nos tentar aprisionar nos nossos pecados, dizendo que o pecado é que é gostoso, o pecado é que é bom, né? Viver com essa luz não é bom, viver em trevas é melhor, né? O diabo sempre vai dizer isso, mas a palavra aqui está dizendo claramente para nós que aquele que entende, que crê no nome de Jesus como Filho unigênito, já está na luz, né? Já nasceu da água e do Espírito. Então não deseja mais as trevas, mas deseja essa luz, e nessa luz vai sendo então transformado pela palavra. Amém, queridos? João capítulo 2 e João capítulo 3, no caso esse texto que a gente leu por último, vale a pena assistir essa aula que eu tenho aí no YouTube da Escola de Fundamentos sobre Novo Nascimento. Lá eu falo versículo a versículo, lá eu cito, né, os textos no grego para vocês compreenderem melhor do que o texto está falando, e aí complementa essa nossa leitura de hoje, se você puder. Além de outros, né, outros estudos que a gente encontra aí na internet, no próprio YouTube, sobre essa questão do novo nascimento. Nós precisamos nascer da água, palavra, e do Espírito, do próprio Deus, né, do Espírito Santo nos convencendo do nosso pecado. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótima noite para vocês. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de novo para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Amém?